todos, eu tô aqui de volta com o meu convidado, Fernando Imperator. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite de novo, Joyce. Valeu. Que é crítico de cinema e fundador do Conacine, Congresso Nacional de Cinema, que é uma iniciativa online bem bacana, tem várias palestras e tudo mais. Fica o convite aqui também, né, pra conferir o canal. Tem uns vídeos com a Joyce lá, pode ser. A gente vai falar agora de um realizador francês muito importante para a história do cinema, que não era só um diretor de cinema, a gente vai discutir isso um pouco melhor. Sim. Ele era um artista muito mais complexo, com muito mais camadas, que é o Jean Cocteau, nesse box maravilhoso, lançado pela Obras Primas do Cinema, que traz as seguintes obras: Sangue de um Poeta, de 32, A Bela e a Fera, de 46, um clássico que foi altamente refeito, né, Sim. revisitado, né, sobre Sim, várias com lentes certeza. aí. Orfeu, de 1950, e o Testamento de Orfeu, de 60, que seria aí uma espécie de continuação. Esses três filmes, tirando a Bela e a Fera, né, O Sangue de um Poeta, Orfeu e o Testamento de Orfeu, é considerado uma espécie de trilogia orfélica, né? Sim. Do Cocteau, eles dialogam entre si, eles têm um jogo ali bem intricado entre eles, né? Exato. Pra mim, o Jean Cocteau não é só um cineasta, assim, ele é um acontecimento, ele é um artista muito completo e que a cada obra que eu conheço mais me deixa me torna cada vez mais fã, assim. Ele é um cara que não só, você falou assim, ele era um poeta. Você coloca lá, Jean Cocteau no Google, vai aparecer poeta. Sim. O cineasta é um dos predicados dele e ele é um dos maiores cineastas da história. E o artista visual, É incrível. pintor também, né? Artista visual, pintor, ele fez o design de um dos selos mais importantes da França. Tipo, ele é um cara que estava aí no meio artístico, né? Dramaturgo também, tinha muito essa coisa de misturar as artes, né? Sim. E o cinema na época dele, isso que é muito legal, na década de 20, 30... O cinema era uma mídia muito mais experimental, porque as pessoas estavam aprendendo a lidar com essa técnica, Ainda né? não tinha coisas muito estabelecidas assim, de uma forma tão rígida como se tem hoje em dia, né? Sim, exatamente. E aí ele aproveitou que ele nasceu e se consolidou como artista numa época fantástica, né? Os anos 20 Sim. em Paris, a galera que ele andava lá, né? Exatamente. Eu tava até comentando aqui com o Fernando que, pra quem assistiu o filme A Noite em Paris, do Woody Allen, sabe? Que tem aquele encontro ali, Picasso, todas aquelas figuras da Hemingway, Dali, Picasso, era basicamente o círculo de amizades do Jean Cocteau. Ele veio de uma família abastada, né? Pode-se dizer. Como todo artista no mundo. Exatamente. Culta, Com né? várias Que tinha ali sua posição social bem privilegiada, então ele era um cara que os pais dele iam a teatros, a óperas, então ele desde criança estava acostumado a conviver no seio dessa vanguarda, né? Ele pode ser considerado um artista de vanguarda. E ele sofreu muita influência desse meio que ele vivia também, né? Ele menciona muito a influência que o Dali teve no trabalho dele, na maneira dele de enxergar a vida. Ele comenta até da fenixologia, não sei se você viu. Não. Que é basicamente uma ciência, que o Dali inventou, que ele fala dessa morte e renascimento da fênix, né? Então ele usa isso muito nos filmes dele, né? Pra falar tanto do trabalho do artista, né? Do poeta, de um criador, né? Do realizador, e como ele tem que lidar com a obra dele, né? Essa morte e renascimento. Esse tema da morte e do renascimento tá presente basicamente em todos esses 4 filmes dele. Então ele menciona muito essa fenixologia, como ele era fascinado por essas ideias. Então ele circulava bastante nesse meio. E é muito louco que esses filmes têm aí anos, algumas vezes décadas de separação. São basicamente 30 anos, né? De Sangue do Poeta até o Testamento do Orfeu. E é muito louco como temas se repetem na vida do artista, né? Tem uma frase do Renoir, o pai, que era pintor e o filho era cineasta, que ele fala que o homem pinta o mesmo quadro a vida inteira até ele conseguir acertar, né? Então, assim, os temas basicamente são parecidos e cada filme mais original que o outro, né? É incrível como ele foi não só uma influência para o cinema como um todo, assim, porque, como a gente sempre conversa, assim, o cinema ele é uma junção de tantas artes diferentes, né? Ele é a culminação, assim, ele é uma arte jovem, porque nasceu aí no começo do século XX, no finalzinho do século XIX, consegue combinar muitas coisas que antes era impossível combinar. Então você tem a pintura, né? As artes plásticas, você não tem como colocar música ali, talvez no museu, fazer uma exibição Uma instalação, e tal. né? É uma instalação, mas assim, uma pintura que se move junto com
com técnicas teatrais, Elemento de técnicas fotografia. literárias, fotografia, poesia. Ele consegue abraçar todos esses tipos de manifestações artísticas com tranquilidade, né? Exato, E talvez... aí que reside sua complexidade também, né? Porque um o artista poder. como o Cocteau ultrapassa todos os limites do que se imagina Sim. do que é o cinema, né? E o fato dele ter essa consciência logo nessa década, parece que o mundo tava esperando pro cinema chegar, porque logo no começo já vieram várias obras-primas, assim, e a forma como o som no cinema começou a ser implementado de verdade 27, 28, 29, e ele tá aqui em 1930 com um filme que 1932. Vamos falar de Sangue de um Poeta, Sangue então. de um Começando Poeta. pelo começo. Boa. Sangue de Poeta, que é um filme completamente, assim, a gente pode chamar de surreal, abstrato. É um filme meio onírico, alegórico. Né? Ele tem... É como assim, se você fosse pegar um pintor surrealista e fazer um filme. É basicamente, ou impressionista e fazer um filme. Ele tem um sentido, ele tem... Mas ele tá muito mais preocupado em te passar sensações e mais preocupado que você pense, que você sinta muito mais do que, vou contar uma historinha sobre tal pessoa que fez tal coisa e aconteceu outra coisa. Ou até onde a sua imaginação é capaz de chegar. E até onde, no caso do Sangue de um Poeta, a imaginação desse artista, né? Que é um poeta e tem esses devaneios, tem todo esse fluxo, né, de consciência e do processo criativo. Então é uma coisa que ele trabalha muito nos filmes dele, essa coisa do processo criativo como um todo. Do artista, que acho que é uma coisa que tem muito a ver com essa formação dele, né? Sim. Com esse repertório dele enquanto poeta. E como ele coloca isso na tela, né? E de forma, assim, mostrando as partes cruas, as partes, né... Um artista de verdade, geralmente, ele tem que ir para um lado do inconsciente dele que ele não quer, ele passa por coisas que são difíceis e sentimentos ruins, ele tem que meio que colocar isso tudo numa obra, né, de alguma forma. E ele cria alegorias com espelhos, com estátuas, com pinturas. Sim, a coisa do espelho é demais. E essa coisa que você falou da repetição, né, do quadro que é pintado a vida toda, em vários momentos, no Orfeu e no Testamento. Ele fala alguma frase e fala, mas você já falou isso. E aí ele repete literalmente a mesma fala do outro filme. Sim. E aí ele fala, por quê? Você faz muitas perguntas, isso ainda vai te deixar louco. Então tem muito a ver com essa busca do artista, né? O artista tá a vida toda fazendo perguntas, né? E tentando achar a sua essência dentro daquela arte, né? Sensacional. Eu vejo hoje muitos artistas tentando dar respostas. Tipo, você faz um filme panfletário, no sentido, eu tenho uma ideologia ou uma ideia na cabeça, eu quero passar isso para as pessoas. Enquanto, na minha opinião, a arte mais pura, no sentido de uma arte exploratória, de que você tenta descobrir, você tenta, através de questões e não através de respostas, trazer esse questionamento, e aí cada um acaba encontrando a resposta dentro de si mesmo. Eu acho que é um processo mais interessante. Mas mesmo histórias mais lineares, mas que contam uma história sem pintar uma moralidade muito delineada. Preto no branco, né? Você acaba trazendo ali o que você tem de bagagem filosófica e sentimental pra dentro do filme, né? E o Sangue de um Poeta, só pra gente concluir aqui, ele também toca muito nessa coisa de como uma expressão artística, ela é uma resultante de várias influências, né? Então é muito legal aquela cena em que ele tá olhando por várias janelas, né? Várias portas, janelas, enfim. E aí ele toma contato com aqueles pequenos mundos que estão dentro daqueles espaços, né? Sim. A gente falou muito da parte artística mais abstrata, mas assim, falando da parte... O efeito especial em si. É impressionante. Né? Como você coloca essa ideia da sua cabeça como artista num filme, que exige luz, exige câmera, exige técnica. Numa época que storyboard nem existia ainda. Numa época que não existia storyboard, não existia digital, não existia facilidade nenhuma de fazer nada. Ele fazendo efeitos especiais, colocando uma boca na mão da pessoa. É impressionante mesmo. É impressionante. E assim, não... A inventividade que você tem que ter e o apuro técnico também, né? Você transformar um espelho numa piscina, cara, tenta fazer isso você. Tipo, isso vai demorar uns dias, porque tem que ter a exposição exata, a posição exata na tela, tudo isso com equipamentos que custavam muito mais caro e enfim. O fato dele ter esse background todo, né? Isso acaba deixando resquícios e ecos até o final da carreira dele e pro resto do cinema inteiro, né? O Godard era um fã, assim, ele chama os grandes quatro e o Jean Cocteau é um dos quatro. Então, assim, ele influenciou os influenciadores que influenciaram os influenciadores até hoje. Né? Então, o eco de um artista é muito louco isso, como uma ideia e é colocada no mundo e depois ela vai sendo recopiada e repensada. A gente pode falar isso quando a gente for falar sobre a Bela e a Fera, inclusive. Que já é o próximo. Olha então, vamos lá. A Bela e a Fera. Bom, também outro clássico, né? Conto conhecidíssimo. Sim. A maioria das pessoas devem conhecer, principalmente por conta da versão da Disney. Ou pelo menos ter sido introduzido a essa história, né? Via
animação da Disney, acho que isso é o mais natural. Mas A Bela é e uma a Fera foi o descoberta esse primeiro filme né? que eu vi no cinema, inclusive, quando eu Sério? era pequeno, né? Olha a minha idade. O meu ó. foi Aladdin, ó. Já Aladdin. fazendo uma intertextualidade com Que legal. outro vídeo que a gente gravou Sim, do sim, Cinderela. sim. Então, e é basicamente a história da Cinderela é muito parecida com a história da Bela também, né? Que é Sim. ela vive com uma madrasta má e que não liga pra ela, e que as outras duas irmãs são protegidas e tudo mais. E a história da Bela e a Fera provavelmente você conhece. Um belo dia o pai dela tá andando por terras desconhecidas e ele basicamente invadiu a propriedade da fera e roubou uma rosa que ele ia dar pra Bela, que era muito simples, muito humilde, né? Todas as irmãs pediam joias, ela pedia simplesmente super uma rosa. ambicioso, sim. E aí ele acaba sendo condenado pela fera à morte, ou ele podia trazer uma das filhas dele pra fazer essa troca. E aí, nessa troca, ele acaba se apaixonando pela Bela. E existe aí toda uma questão de... ela se torna uma prisioneira, ao mesmo tempo ela começa a ter sentimentos por ele, toda uma situação Rola uma meio... síndrome de Estocolmo aí, né? meio síndrome de Estocolmo total. E é muito louco porque, assim, existe um arquétipo feminino de dominação masculina. Não, eu vou pegar Sim. esse cara aí que ele é bruto, é um cara poderoso, rico e tal, mas é bruto. É uma coisa meio 50 tons de cinza também, né? Sim. Mas eu vou colocar ele aos meus pés, eu vou amansar essa fera. Né? Existe uma coisa assim. E é um jogo também, né? Porque o cara que é bruto e poderoso, ele também curte ter essa Ele submissão. curte a submissão, É um jogo verdade. duplo, né? É verdade. Olha, eu não tinha percebido Sim. essa sutileza, mas é verdade, ele se comporta de uma forma completamente Sim. diferente com ela, né? E realmente, assim, é um filme que também, ele começa como um filme muito moderno, assim, o Cocteau é muito moderno no sentido moderno da palavra. Ele é atual, assim, os filmes, tipo, esse filme é muito bem humorado, né? A Bela e a Fera é um filme muito bem humorado, muito cheio de piadas, é um filme rápido, diferente de muitos filmes dessa época, a gente tá falando de 46, em que ele parece que ele tem uma velocidade de um filme do século XXI, Sim, sim. tranquilamente, e é um filme divertido, e quando tem que ser mais emocionante, quando tem que ser mais denso, ele é também. E também marca, só te cortando um pouco, ele marca uma parceria também com Jean Marais, né? Sim. O ator galã do cinema francês, muso. O muso Que do voltou Jean em Cocteau. Orfeu e o Testamento de Orfeu também. Então é uma parceria. Você sabe que eu voltei lá no bem Sangue do Poeta, eu produtiva. falei, é ele de novo, mas não era. Não, não é? Mas parece, ele, acho porque que ele eles tem têm um biotipo parecido, né? E é um ator sensacional, na minha opinião, e assim... Que morreu há pouco tempo também, né? É mesmo? Cara, é um filme engraçado, mas não de piadas, assim. A madrasta indo lá na carruagem deles e tal, tipo, um monte de galinha entrando, eles tentando ser mais chiques do que eles realmente são, e na verdade eles moram numa fazenda meio zoada e tal. Você viu aquela versão que eles fizeram? Eu acho que essa versão tentou um pouco emular essa aura da Bela e a Fera do Cocteau, que é porque é um filme francês também com a Léa Seydoux, que Eu ela não é a vi esse Bela. filme ainda. Então, eu não curti muito, assim, honestamente, mas eu percebi que era uma tentativa de tirar um pouco a história desse Do imaginário domínio da Disney, Disney, aham. desse imaginário Disney e trazer para uma realidade mais Cocteau, porém sem sucesso, ao meu ver. Sim. Mas até por ser um filme francês, né? Então os caras meio que prestam uma reverência a esse legado, né? Ele do é um herói Cocteau. nacional pros Sim. cineastas poetas franceses e tudo mais. tal. Exato. E é muito louco, né? Porque quando você é francês, você tem uma história, uma ancestralidade sobre a arte muito grande, assim, Sim. né? Que muitas vezes não são... esses caras não são necessariamente muito valorizados fora dos Estados Unidos. Às vezes pouca Sim. gente conhece e reverencia. Fora dos Estados Unidos. Fora da França, tá vendo? Até na minha cabeça a gente muda. Mas eles têm esse orgulho muito forte, Sim, né, sim. por ele e tal. E a Bela e a Fera é muito louco porque é uma história que funciona. É muito bom quando você vai fazer um filme de uma história que é um conto de fada, porque você sabe, uma das genialidades do Walt Disney, né? Falar, essa história funciona, está comprovado, Sim. ela passou por milênios, todo mundo gosta dela e tal, vamos colocar Ela e colocar resistiu ao nossa teste do cara. tempo, né? E aí em cima disso você coloca camadas artísticas diferentes, né? Um filme é muito isso também, a construção do roteiro, e aí em cima disso você tem toda a direção de arte e a direção de atores e iluminação e ângulos de câmera e tudo mais. E ele faz isso de forma muito boa. E até planos que você... Assim, ele usa o mesmo plano parado para... o plano acaba se transformando de um plano aberto para um close. Não, Ele e a usa uma direção de câmera arte lenta. é aquela... Ele usa uma A câmera Leonie amava lenta. a câmera lenta. Uma câmera lenta incrível, né? Sim, Aquela cena da ele era Bela entrando no sim. castelo. E muitas coisas que a Disney usou na Bela e a Fera depois também, né? Com certeza beberam nessa fonte. Né? Tipo, de a casa em si ter Aquela vida. mesa, né? O que é a direção de arte daquela...
ambiente. Como é que chama aquele negócio que Castiçal. segura? Castiçais de braços humanos, assim. Aquilo é sensacional. Isso também é muito louco, que se você vê o começo da carreira dele, você fala, faz total sentido, né? Dentro da obra dele, não é um ponto fora da curva, faz todo sentido. curva. Mas aí na Disney, então você vê como cada pessoa bebe de outras fontes e a gente vai só descobrindo, né? Quanto mais você acha que uma pessoa é muito criativa, é porque você não conhece as fontes dela. Porque certamente ela copiou de alguém, copiou de alguém. Exatamente. E fazendo um pulo aqui de 4 anos no tempo, a gente chega em Orfeu, que é de 50. Sim. Que foi o meu preferido aqui do box, preciso dizer. É um filme mais com cara de cinema mesmo, digamos assim, né? Que ele começa, aparentemente, numa estrutura narrativa classicona. Mais realista. Exatamente. Uma rua ali. O cotidiano ali de um café que chama Café dos Poetas. Então, aparentemente, é um encontro entre poetas. Aí tem o personagem do Jean Marais também. Tá Amazônia, ele tá parecendo... Que é o Orfeu, que ele é o cara super bem cotado, que enfim, super popular, herói nacional. Só que ele tá meio malquisto ali no meio dos poetas. Sim. A gente não sabe por quê. Fica ali um mal-estar, ninguém quer falar com ele, só tem um cara que fala com ele e tudo mais. Até que acontece um acidente, né? Envolvendo um poeta super jovem, 18 anos, chama Segeste. E aí você começa a entrar nesse mundo, você só entra. E tem essa coisa de como ele trabalha as temporalidades no filme, que é impressionante, né? Além de que você não tem certeza nunca do que tá realmente acontecendo, né? Porque ele bebe, só pra também contextualizar, começa o filme já falando que é como se fosse, uma releitura, grosso modo, falando da mitologia grega, né? Da história do Orfeu. Da história de Orfeu. E da Eurídice, que é a história clássica que todo mundo conhece, só que aí ele até deixa uma questão. Mas será que essa história não pode ser revista em outros tempos? Será que ela não pode ser enxergada em outras épocas? E aí ele joga. E aí você vai para aquele contexto, né? Da França nos anos 50. Tem toda uma releitura e tem como ele brinca também. Porque no mito original, o Orfeu, ele basicamente faz mundos e fundos pela amada dele. E não é muito isso que acontece no filme, né? Então tem essa desconstrução também que é bem forte. Ele não simplesmente pega uma lenda e coloca aqui. Ele dá a cara Cocteau. Ele dá a cara cocteauiana dele. O Orfeu tem uma versão brasileira, não sei se você lembra, com o Tony Garrido sendo Orfeu. Você já viu Nossa, isso? eu nunca vi. Eu Cara, tô ligada qual que é. Eu nunca assisti inteiro. Acho que eu vi passando na TV assim. Uma das músicas foi conhecida, aquela Luz sobre o Sol. Enfim, verdade. Eu lembro ele gritando, Eurídice! É verdade. Eu fui até ver o trailer de novo, porque eu falei, caralho, ficou na minha cabeça essa música e tal. Mas é um filme que tem uma nota muito, muito baixa. Eu não cheguei a... A gente não tá nem indicando aqui, a gente não tô indicando. Estou falando que existe... mencionando. Mas então, Orfeu é uma história... Amplamente conhecida. Amplamente conhecida. E se você pensa como ele bebe de estátuas e tudo mais, a cultura grega, ela é basicamente um berço de muita coisa. Sim. Da dramaturgia, das artes plásticas, escultura e tal. E aí você vendo ele integrando isso, né, que depois, sei lá... E ele sendo um diretor que tem esse background é outra coisa, esse conhecimento, né? Não é um outra diretor coisa. querendo emular certas referências. Sim. É o cara que realmente entende profundamente. Exatamente. Então, e uma das coisas mais interessantes de toda a mitologia pra mim é sempre existe uma coisa muito mais profunda, porque a maioria das pessoas, é uma história, tipo, sei lá, Zeus foi lá, comeu o filho e depois a barriga explodiu, ele teve... Existe sempre uma questão muito mais humana e muito mais de verdade, assim, que poucas vezes é lidada, né? E quando o artista entende e domina isso, fica muito mais fácil você colocar isso numa história normal, porque você copia os elementos certos e não simplesmente, ele tem que salvar a Eurídice, ele tem que fazer tal coisa, tipo... não é tão simples assim, né, no Orfeu. E esse filme, o que mais me deixou, assim, embasbacado foi como ele é abstrato no sentido de que é um filme super realista, assim, as coisas que acontecem ali são realmente a vida cotidiana, o filme é todo filmado em casas, em ruas e tudo mais, só que de repente você tá no carro com ele, aí você vai pra um lugar diferente. Que ele chama da zona. A zona. E aí elas entram no espelho, e aí as coisas começam a acontecer. E aí você não consegue entender se ele tá dormindo ou tá acordado. Se ele tá morto, se ele tá vivo. Se ele tá morto, se ele tá vivo. Se é aquela época ou é outra. É muito louco. Então, isso pra mim, assim, conseguir colocar isso de uma forma interessante, numa narrativa que faça sentido e que vai se desconstruindo com o tempo, mas existe um fio que tem uma meada ali. Tanto é que no fim... É um ápice muito... A última cena, literalmente, é o clímax do filme. Porque é quando você fala, tá, era isso, então. Não vamos falar. E não é que ele te deu de mão beijada, ele apenas arremata de um jeito muito incrível. Sim. E faz com que o filme todo vale a pena
você ter prestado atenção em cada detalhe e entrando junto com aquilo ali, né? Ao mesmo tempo em que você tem, assim, coisas de um relacionamento. Então, os dois começam... Essa coisa do casamento eu achei super pesada. Eles começam... Achei super pesada. Começam a ter uma certa distância. Porque o Orfeu, no mito, ele é basicamente um cara incrível, impecável, dedicado 100% ao amor daquela mulher, e é um cara que encanta tudo e a todos e tudo mais. Mas no filme, ele tem outras camadas que certamente o mito não explora. Sim. Que é, ele é estúpido também, ele é grosso, ele é egoísta. Como todo artista, ele não é tão fiel ele tem um pavio assim. curto. E eles falam isso, né? Ele é artista, todo artista tem um ego meio inflado. E é muito legal como o Cocteau dá umas pinceladas irônicas, assim, meio que satirizando o estereótipo dos poetas, né, dos artistas. Sim. Porque é uma coisa que ele comenta muito até em um dos extras aqui. Ele fala, a França me fez um herói nacional. E aí eu tenho basicamente essa persona, né, essa personalidade externa que não condiz em nada o que eu sou de fato. Então, aí ele falou, eu fui ganhando honrarias, fui fazendo parte da academia, eu fiz parte de não sei o que lá, eu fui aceitando essas honrarias, mas isso é basicamente uma agressão à minha persona artística. Entendi. Porque eu não sou essa pessoa. Ele falou, até sair de Paris, eu vim me isolar no campo, porque quando eu vou pra lá, eu tenho que vestir essa carapuça que pra mim só desgasta o meu trabalho, não sei o que lá. Então, ele não era uma pessoa... Tanto é que nas entrevistas aqui dá pra perceber que ele era uma pessoa super aberta, super generosa. Ele apostava muito na juventude, a gente tava aqui agora há pouco nos bastidores falando da juventude. Sim. E ele apostava muito, ele falava que... Ele achava que a juventude tinha pouco espaço pra experimentação. Ele já falava de problema de distribuição de filme, ó, vejamos, Sim. década de 50. Então, ele era uma pessoa que ele admirava muito a juventude. E acho que os filmes dele perpassam isso muito, né? Porque são artistas jovens que estão vivendo momentos cruciais na vida criativa, na vida artística, momentos meio tudo ou nada, né? E eu acho que ninguém mais qualificado para falar disso do que uma pessoa que não só era um multi-artista, né? Um artista 360, um homem da renascença, basicamente, que faz de tudo um pouco. E seria muito fácil ser assim, ele também é cineasta, ele também é pintor, ele também é poeta e tal, e ele fizesse tudo meia boca. Que não é o caso, né? A gente tem um cineasta que, se ele só se dedicasse ao cinema a vida inteira, e essa fosse a obra dele, ele seria um dos mais consagrados, de qualquer forma. Além disso, ele tem todo o resto. E eu acho que o resto acaba informando e colaborando e contribuindo para a arte dele, né? Porque você acaba vendo... É muito louco, assim. Quanto mais eu, pelo menos, estudo sobre artes visuais, eu vejo quanto ela tem a adicionar ao cinema, né? E quanto você... E assim, são coisas que às vezes um diretor de cinema vai descobrir depois de 10 anos de carreira, e o cara que é pintor, ele já tem ideia disso logo no começo, ele entende um pouco mais de abstração, de pensamentos artísticos, de conversar com o inconsciente. Soluções criativas, né? Soluções criativas, que é o cinema. São imagens que, em sucessão que simulam movimento e sons. E através disso... eles conseguem emocionar a gente, fazer a gente chorar, fazer você torcer pra pessoa, fazer você chorar a morte de uma pessoa fictícia ali. Então, isso tudo acontece num nível muito mais profundo do que o nível da história, do que o nível do que está sendo dito na tela, do diálogo e tal. A arte cinematográfica, quanto mais a pessoa domina a linguagem, mais ela consegue passar direto pelo seu consciente e entrar no seu inconsciente. Sim. E é isso, tem até uma frase do Bergman que fala isso: o cinema, assim como a música, assim como o sonho, ele vai direto no seu subconsciente, e é por isso que eu acho que ele fascina e emociona tanto a gente, né? E os artistas que são mais completos, eu acho que eles têm mais facilidade de entender essa coisa de forma muito completa. Caminhando aqui pro Testamento de Orfeu, que é o último filme do Box, de 60, ele vem um pouco pra amarrar, né, esse fluxo de consciência que começa lá no Sangue de Poeta. O Jean Cocteau, ele atua como ator também, né? Sim. Então ele tem um papel crucial como ator, ele é basicamente o protagonista, né, do Testamento de Orfeu. E é muito louco porque é como se fosse ele confrontando as próprias criações dele. Tanto os atores em carne e osso, porque eles inclusive voltam, né? Dos outros filmes pro Testamento de Orfeu, como em muitos momentos em que ele conversa com o espectador. No Orfeu ele já esboça essa coisa das temporalidades, mas no Testamento de Orfeu isso chega ao ápice, né? Como ele brinca, inclusive o personagem dele é um viajante no tempo, né? Então ele escala isso numa potência muito maior. A princesa, né, que é uma personagem do Orfeu, fala assim, mas o que é um filme? Aí ele começa a dar uma definição dele do que é um Isso é muito filme. legal, Então, né? ele tá no filme discutindo a própria obra dele, discutindo o próprio fazer cinematográfico e as próprias alegorias que ele criou. Então, eles ficam num diálogo ali enorme, debatendo. E é o criador da obra falando sobre a obra que está sendo criada e sobre toda a sua obra passada, conversando com diversos pontos da carreira dele.
e trazendo esse diálogo pra plateia. Eu acho que não é todo mundo que, aliás, muito pouca gente meio que questiona o que é o cinema, o que o cinema tem de diferente, assim. Sim. Quando você tá olhando um filme na TV versus uma novela, você sabe qual é qual, você não sabe por quê, né? Então, o fato dele pensar o que é cinema, quais são os grandes diferenciais, por que fazer isso e não aquilo, isso é muito louco, me lembrou muito o Maurício de Souza, quando ele entra na historinha. Ele entra na historinha. Só que é uma história do louco, que não tem, que as coisas vão sendo muito mais abstratas e muito mais sem sentido. Melhores exemplos, gente. Esse mês aqui de referências e exemplos tá insuperável. Algumas rimas, assim, em cenas que ele plantou lá no Sangue de um Poeta ou no Orfeu e que ele vai rever no Testamento de Orfeu, às vezes com ele mesmo sendo o ator da cena. Então tem toda uma cena de uma estátua que joga uma flecha, então ela acontece no Sangue de um Poeta, e aí ele vai refazer essa cena no Testamento de Orfeu. Enfim, então ele meio que essa coisa da repetição, né? O que significa essa cena hoje? O próprio Sangue do Poeta é um filme circular, né? Um filme que termina ele tem essa estrutura circular. Com o início. Exato. E ele foi fazendo isso novamente com o resto da carreira. Isso é muito louco. E no Testamento de Orfeu ele trabalha isso de uma maneira muito incrível, muito instigante. Bom, e aproveitando aqui para falar que, como de costume, extras exclusivos. Vou Adoro mostrar. esses cards. Pega aqui. E tem esse DVD, La Belle ó. La Bête. Aqui tem umas artes dele, né? Ah, você tinha comentado a coisa dos intertítulos, você não quer falar? Isso é muito legal, assim, dentro eles usaram uma linguagem que o próprio Jean Cocteau usa, usaram aqui na caixinha, né, uma linguagem que ele próprio usa antes de cada filme, ou às vezes no meio, os intertítulos são escritos à mão por ele e assinados por ele, e até, é muito louco, até em A Bela e a Fera, que é um filme que é mais narrativo, clássico, você tem uma metalinguagem, você tem ele batendo claquete, é muito falando, legal como ele é um conversa filme com o e tal. espectador, eu gosto muito. Cara, isso é uma coisa tão, assim, Nouvelle Vague, 30 anos antes da Nouvelle Vague, tipo, 20 anos antes da Nouvelle Vague, isso é muito legal, assim. Exato. E falando dos cards, a gente tem que falar também dos extras. A quantidade de extras aqui é impressionante e neles a gente consegue conhecer melhor, né, dessa personalidade do Cocteau. E uma das coisas que eu mais gostei foi não só ele comentando a própria obra dele, é sempre muito bacana, eu gosto pessoalmente, acho que o Fernando também, a gente tomar contato com os artistas, né, como eles enxergam o próprio trabalho, né, porque eles trazem outras dimensões, né, ao que a gente pensa. Eu acho que se você pretende viver em contato com a arte de qualquer forma, esse contato com a cabeça do artista, como ele pensa, ou como ele vê a própria obra, é mais importante do que você assistir todos os filmes do mundo. Porque o processo, na minha opinião, é mais importante do que o resultado. Você não tem como ser um expert em bolo só comendo bolo. Você tem que entender como ele é feito, entendeu? Exato. E esse processo criativo, essas entrevistas, esse tipo de análise, de contextualização, pra mim, são mais importantes do que simplesmente só o filme. Exato, eu gosto demais também, eu sou uma pessoa viciada em extras, eu preciso dizer. Aí aqui tem um documentário de 83 que aborda a vida e o legado do Cocteau, é um documentário de 1h15 mais ou menos, ele é bem profundo. Tem um outro vídeo que é Jean Cocteau e seus truques, que gente, é impressionante. A gente tava comentando aqui o quanto os efeitos visuais, a maioria feitos em loco, um ou outro era feito em laboratório. Então como essas soluções, né, narrativas e visuais que ele dava nos filmes dele, então... E é muito louco como tem filmes, sei lá, da década de 60, 70, 80, que você fala assim, eu entendi que era o que dava pra fazer na época e tal. Sim. Nesse você não tem que pensar nisso, tipo, porque você se envolve com os efeitos, até coisas bobas de filmar sei lá, você colocar uma parede pintada no chão, então a pessoa anda com um nível de gravidade alterado, Exato. né? Ou eles construíam uma coisa que era um cenário duplo, pra dar o efeito do espelho. Do espelho, isso é sensacional. Exatamente, eles construíam de um lado o mesmo cenário do outro. Então o espelho era como se fosse... Não era um espelho, na verdade eram dois vidro. cenários. Sim. Era só um vidro normal. Então, quando o ator, vamos supor, o Jean Marais, colocava a mão, na verdade você achava que a mão dele estava sendo refletida aqui, só que era uma outra pessoa andando em sincronia com ele, como se fosse na câmera subjetiva, então a câmera tá aqui, então tem outra pessoa fazendo assim com a mão pra parecer que é a mão dele, só que na verdade não era um espelho, era um cenário duplo. E o mais louco disso é que, falando de novo no inconsciente, assim, às vezes a cena não é nem pra ser diferente um do outro, mas
uma leve diferenciação que uma mão tem da outra, um pequeno delay, já coloca no seu subconsciente uma coisa assim, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo, você não sabe o que é. Você não sabe se é a sombra que tá indo pro lado Sim. errado, ou se, tipo, o dedo é um pouco diferente, você não tá vendo, mas Sim. esses detalhes que dão essa sensação toda que a gente tá De falando. veracidade até, né? De verossimilhança. Os diretores É o dessa época eram mágicos, praticamente. Né? Exato. Era muito. Tem uma entrevista que eu particularmente adorei, você estava comentando a importância da música, né? Que eles falam com o Cocteau como é que foi essa escolha de colocar o jazz num Orfeu. E aí ele relaciona muito essa coisa do jazz, porque hoje em dia o jazz é uma coisa super consagrada. Ai, meu Deus, jazz é sinônimo de finesse em filmes, né? Woody Allen, Sim. alta cultura, nova-iorquina e tudo mais. Mas na época não, o jazz não era basicamente considerado música. O Jean Cocteau, ele teve uma visão super vanguarda de trazer o jazz, inclusive, pra França. Ele foi basicamente um embaixador de várias bandas de jazz. Legal. E de trazer pra Paris e tudo mais, porque ele apostou nesse ritmo. Mas quando ele foi feita essa entrevista, ainda tinha uma coisa assim, mas você não ficou meio assim de colocar jazz? Porque não era... Assim, tinha a música, a alta cultura e o jazz. É tipo você fazer um filme hoje que a trilha sonora é funk. Exato. Exatamente. As pessoas vão ficar, nossa, mas meio arriscado, né? Fazer um troço desse. Então Fazer ele... um Romeu e Julieta E com uma colocar, trilha de funk. exatamente. Muito bom. Porque ele pensava nessa rítmica, né? Própria do jazz, nesse encadeamento e no ritmo que ele queria dar pra história dele. E ele pensou no jazz casado com essa coisa da juventude. Porque tem aqueles grupos, né, dos poetas, e aquela cena que abre o filme, né, do Orfeu, que é super importante, que é aquela briga ali no Café dos Poetas. Então ele pegou jovens reais, porque ele falou que levaram os figurantes que não tinham nada a ver, então ele pegou a galera que frequentava aquele café de Entendi. fato. Muito bom, O muito café bom. existia, só não tinha aquele nome. E aí ele fala como que ele pensava nessa coisa dessa rebeldia, dessa impulsividade da juventude, que ele sempre admirou muito, e como ele pensava no jazz casado com isso, que tinha tudo a ver, né? A criação musical dentro da obra dele é muito importante e muito uniforme até, né? De certa forma. Ele vai meio que levando os mesmos temas e ele trabalha com o mesmo colaborador, eu esqueci o nome dele, desculpa, o compositor musical dele, que vai do começo da carreira dele até o final. E é muito bom quando você tem uma simbiose ali, né? Quando você tem dois artistas que se completam, como, sei lá, John Williams e Steven Spielberg. Existe muito essa coisa, porque o som, ele é... A trilha sonora e as músicas são basicamente a alma do filme. Sim. E é muito louco como muitos artistas ou diretores, cineastas falam, beleza, filmei aqui, entrega pro estúdio e ele se vira. O Sangue de um Poeta, ele tem muito do corte junto com a música, que é uma coisa assim... total vanguardista, né? Total. Isso não se fazia de forma alguma, isso foi ser feito, sei lá, na década de 60, 70 depois, com o Scorsese, com uma Sim. galera assim. Então 40 anos 40 depois, anos né? depois, 60 anos antes da MTV, então é uma coisa muito louca, né? Exatamente. E para completar os extras, tem um vídeo curtinho, mas muito interessante também, do processo de restauração da Bela Fera. Adoro essas histórias de restauração. Sim. É muito legal, o vídeo ele é meio antigo, acho que é de 95, quando ele foi feita essa restauração da Bela Fera, então eles mostram antes e o depois, de alguns momentos, algumas técnicas que eles usaram ali no negativo, como é que foi a coisa de limpar o ruído do áudio, então eles Sim. mostram, assim, como é que foi todo esse processo, muito importante também, que possibilita a gente ter a obra na qualidade que a gente tem, Ter né? as grandes obras-primas do cinema, pra Mais gente um assistir com lançamento qualidade em casa. incrível, mais do que acertado, Jean Cocteau. Adorei, Sensacional. adorei. É o meu preferido do mês. Sim, a capa também tá sensacional. Exatamente, na alteração do DVD. Perfeito. Tá excelente. A gente se vê na próxima, então, com Sessão Anos 80, volume 2, que o volume 1 fez bastante sucesso, então Obras Primas voltou com o volume 2, galera pediu demais. Então até a próxima, obrigada, Fernando, mais uma Valeu, vez. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.